Universo Mais, apoio cultural. Suco Prats, é da fruta para o copo. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Aê! Começando mais um programa Universo Mais. Que delícia estar de volta ao estúdio, matando a saudade dessa cidade que eu tanto amo, desse estúdio que tem uma atmosfera maravilhosa, da minha equipe que eu tanto amo, e é um prazer. O próximo programa, vou fazer direto do estúdio, depois eu volto para minha nova cidade, Maceió, também sempre levando muita coisa boa até você aí do outro lado. Hoje, claro, a gente começa a semana com o pé direito. Eu recebo aqui no estúdio a Bianca Mori, ela que é professora de português, aluna da Unesp, e nos conta sobre os desafios da língua portuguesa, que são inúmeros, vamos combinar, né? E você também vai conferir como foi a comemoração de 18 anos. Gente, 18 anos, quando a gente olha para a Dre, parece que ela tem 20 e poucos, né? Mas já faz 18 anos que ela e o Denis tocam com maestria essa loja tão maravilhosa que é a Régia Moda. Também tem dicas com Brooke Oliver, dicas de moda, empreendedorismo e muito mais aqui no programa de hoje. Então chega de papo, bora lá começar o meu, seu, o nosso programa Universo Mais? Roda! Vocês percebem que eu dei uma leve repaginada aqui no estúdio, né, para a gente renovar os ares, e tem os arranjos maravilhosos do Ricardo Brito, ele que tem ali em frente o Parque Infantil, a Sexta em Box. Ano que vem tem novidades, mas para fazer decorações de casamento, a parte de flores, arranjos, ele manda muitíssimo bem. Vai fazer vitrine diferente, vai fazer um evento. Conte com o Ricardo, porque ele tem ideias sensacionais e hoje está brilhantando aqui o nosso espaço, o nosso estúdio com dois arranjos. Tem esse, depois eu mostro o outro para vocês também, faz toda a diferença, não é? Temos aqui no estúdio também alguns itens lá do galpão estofados, tapete novo, as poltronas já são aqui do estúdio, mas todas também do galpão. O nosso cenário, quando a gente quer variedade, quando nós queremos escolher, é sempre no galpão, porque é uma loja gigantesca com muitas opções, ótimos preços e um atendimento único. Mas você sabia que o café é a bebida mais consumida no mundo, depois da água? O Brasil é o maior produtor de café mundial. E para tomar aquele cafezinho, comendo um pão na chapa, hein? Eu tenho certeza que você até salivou. E a melhor opção está em Araraquara, na panificadora Vale do Sol. Lá você encontra delícias típicas de uma boa padaria, tem o almoço executivo, marmitas e marmitex, de segunda a sábado, e aos domingos tem assados, rotisserie, facilitando ainda mais o seu almoço. Encomendas e pedidos no telefone que está aí na tela. Fale com a Lu, com o Paulo e com toda a equipe da panificadora Vale do Sol. Aliás, eu vim para Araraquara, já fui lá tomar café, já fui almoçar. Lá tem tudo que nós precisamos. Aliás, vai receber alguma visita em casa, precisa de doces, bolos, salgadinho, vai fazer uma festa, conte sempre com a panificadora Vale do Sol, quase 30 anos de muita tradição e sabor. No último dia 5 de novembro, comemoramos o Dia Nacional da Língua Portuguesa. A gramática da nossa língua é considerada uma das mais difíceis que existem.
devido às suas regras, exceções. Convidamos Bianca Mori, professora de português como língua estrangeira no Centro de Línguas da Unesp. Ela também leciona o nosso idioma em um projeto lindo de português como língua de acolhimento para pessoas em situação de refúgio. Além disso, professora de francês. Que currículo, hein, Bianca? Venha, seja bem-vinda. A gente tem a liberdade de podermos ficar sem máscara, mas abraço, beijo, a gente ainda deixa pra frente, né, Bianca? Senta. Muito bom tê-la aqui. Aliás, a Bianca já fez parte da nossa equipe, que saudade, muito bom, depois de 3 anos, ver você voando na sua área, a área que você escolheu de coração. É um prazer estar de volta, Dani. Obrigada pelo convite. Eu também estou muito feliz de estar aqui, ver sua evolução também, a evolução do estúdio. Tá tudo muito lindo. Parabéns. Essa equipe é nota 1000. Agora, Bianca, eu comentei no começo que a nossa língua é considerada uma das mais difíceis. Se para nós já é difícil, como é para um estrangeiro em situação de refúgio aprender o português? Como que é esse desafio para você? Para mim e para quem está aprendendo principalmente, né? Para mim é uma experiência muito enriquecedora, porque eu tenho a oportunidade de pensar a língua numa perspectiva diferente. Então eu penso a língua a partir da perspectiva de alguém que está aprendendo. Diferente do contato que a gente tem, né, desde pequeno, crescendo como língua materna, a gente vai absorvendo as informações, replicando e não pensa muito do porquê aquilo acontece. Sim. Já com o estrangeiro, né, tudo é questionado, tudo precisa entender o porquê. Então é desafiador para quem está aprendendo, porque é uma língua difícil, né? Todo o processo de aprender uma língua é muito difícil. Mas para mim é prazeroso, é muito interessante porque eu começo a refletir sobre a minha própria língua. Há alguns anos nós tivemos algumas reformas na língua portuguesa. Tem alguma relevância? Qual a importância disso? A língua, ela existe porque existem pessoas falando, né? Então a gramática, ela é um mero objeto da língua. Conforme a gente usa a língua, ela vai mudando, porque ela é viva, né? Ela está em adaptações, as pessoas mudam, a sociedade muda e a língua muda também. A gramática se adequa a esse processo linguístico. Então... Até porque há 100, não sei quantos anos atrás, era vós-me-se. Agora é se. Você vai. Então essa adequação, né? É importante, porque a gramática precisa acompanhar a língua, né? É muito importante. E é um processo natural, né? É um processo natural que hoje a gente tem essa gramática, mais pra frente vai sofrer outras alterações também, porque a língua que a gente fala está sempre mudando. Agora, nós observamos no cotidiano alguns erros comuns. Por exemplo, para mim fazer. Eu até já contei essa história aqui no programa. Com 16 anos, no meu primeiro emprego, um dia eu cheguei para minha superior, né, já tinha cumprido todas as minhas tarefas, e cheguei para ela e falei: Valéria, me lembra o nome, ó. Isso faz mais de 16 anos. Tem alguma coisa para mim fazer? Ela falou: mim não faz, quem faz sou eu. Depois que ela me disse isso, aquilo assim, eu nunca fiquei incomodada de ser corrigida, né? Até porque é muito difícil você dominar 100% da língua. Então a gente sempre aprende. Mas com 16 anos eu nunca mais errei. Mas observo que é muito comum, até pessoas às vezes estudadas, que comete esse erro para mim fazer, para mim pegar, para mim ir. E tem alguma regrinha para que entre na cabeça da maneira correta de se falar? Sim, existe. Depois do verbo, né, quando a gente fala para eu fazer, para eu alguma coisa, precisa ser o eu, que é o pronome. O pronome eu, o pronome nós, você fazer, eu fazer, né? O mim acaba que não é um pronome, né? Então ele não pode ser seguido de verbo. Então é importante lembrar que sempre que tiver um verbo, né, o verbo é a ação, fazer é uma ação, a gente precisa usar o pronome, no caso é o pronome eu. Certo, então mim não faz, quem faz sou eu, sempre. Eu já ouvi o mim não conjuga verbo.
Sim, exatamente. É verdade que tá errado falar há 10 anos atrás, que é redundante? É redundante, porque o A já dá essa ideia de tempo, né? Do tempo que passou. Então, o correto, há 10 anos. Há 10 anos, o atrás não Ou precisa. 10 anos atrás. Exatamente, exatamente. Olha, isso a gente faz o tempo todo, né? Sim. Agora, um outro desafio é mal com U, mal com L. Isso na hora de escrever, né? Mal com U e mal com L. Qual a regrinha para que a gente possa saber sempre utilizar da forma correta? É engraçado que eu dei uma aula e me perguntaram isso esses dias. Tá fresco, então. Tá fresco. É parzinho, né? Eu falo que é o parzinho. O mal com L faz parzinho com o bem. Então, se eu tiver na dúvida, se eu precisar saber se é mal com L ou se é mal com U, eu troco. É bem ou é bom? Se for bem, vai ser mal com L. Se for bom, vai ser mal com U. Então, assim fica mais fácil. Guardar os parzinhos, né? E os parzinhos ali, eles estão parecidos, porque o L é muito mais parecido com E. É verdade. Né? E o O é muito mais parecido ali com U. Então, é mais fácil fazer a assimilação. exatamente. Vamos lá, temos mais um desafio, outro errinho que a gente sempre observa. Aliás, a gente sempre separado, né? O agente que é junto é o agente da polícia, do FBI. Sim, sim. Mas escutamos o seja. Isso não existe, né? Pensando na gramática, não existe. Não existe. É seja, terminado com A. Mas é aquela questão que eu pontuo bastante, né? Se é falado, existe. Porque a gente ouve, né? Então tá lá na língua, tá no cotidiano, mas pensando no contexto gramatical, né? Pensando em contextos em que se precisa ter um conhecimento da língua, uma entrevista de emprego, um e-mail, seja, sempre seja e nunca seja. Mas assim, a gente ouve, né, e tá tudo bem, faz parte. Aliás, como é pra você? Porque às vezes, né, eu me pego ali corrigindo as pessoas mais próximas, né? Pai, mãe, a gente se sente mais à vontade. É preciso se policiar, até você como professora, se você vê alguém falando errado, ou como às vezes corrigir sem parecer arrogante, ou sem de fato ser arrogante, né? Porque às vezes não é legal mesmo fazer uma correção. Sim, com certeza. Contextos, né? Existem contextos em que eu posso, por exemplo, na sala de aula, né? Meu trabalho fazer essa correção. Explicar, né, como funciona, porque é dessa forma. E se alguém me pergunta, se alguém chega, pergunta, tá certo, tá errado, aí eu me sinto à vontade para falar, né, de acordo com a gramática. Mas assim, no contexto da vida, eu ouço aqui, eu ouço ali, passa, sabe? Porque pra mim, o importante é a pessoa se fazer entender. Sim. Né? A propósito da língua é você ser compreendido e você compreender. Se isso foi alcançado, pra mim já tá ótimo. Mas existem os contextos, né? Que é uma coisa que eu pontuo bastante, principalmente quando eu dou aula. Existe um contexto que você precisa dominar a língua, que você precisa saber usar certos aspectos da língua. Por isso que é importante ter esse conhecimento. Mas assim, na vida, em lugares que eu ouço, se não forem pessoas próximas a mim, aí eu não é legal. Deixa quieto. Certo, certo. Agora, uma outra que também muito falada e eu aprendi recentemente assim, ó, há poucos anos, não há poucos anos atrás, que não estava correto. Todo mundo fala, ai, dá uma dó, né? E é um dó. É no masculino. Dá um dó. É engraçado, existem muitas palavras no português que o gênero é contrário do que a gente fala. A grama, por exemplo, né? A grama da planta, né? É o feminino. No mercado é o grama. Sim. Também é uma coisa que a gente confunde bastante. O dó, né? O alface. Eu sempre falei o alface minha vida inteira. Quando eu descobri que é a alface, meu mundo caiu. Eu falei, gente, como assim? 18 anos falando o alface. Mas é o que a gente escuta, né? A gente Sim. vai absorvendo, é muita informação. E toma como certo. Sim. Agora eu quero saber por que separado e por que junto. Esse é difícil entrar na minha cabeça. Essa é a grande questão, né?
O porquê separado a gente usa para pergunta, então se for uma pergunta a gente sabe que é separado, e o porquê junto em contexto de resposta. Então sempre que forem esses contextos a gente vai saber, né, se eu estou fazendo uma pergunta separado, se eu estou afirmando alguma coisa junto. E aí tem o porquê acentuado, separado, e o porquê acentuado junto. O porquê acentuado junto, esse porquê que eu estou usando, o porquê acentuado junto, é quando ele muda de função dentro da frase. Então, eu estou pensando o porquê disso. Ele muda de função dentro do texto, então ele vai com o acento circunflexo. O porquê separado com acento circunflexo, ele tem a mesma função do porquê separado sem acento, mas é o lugar em que ele está na frase. Se ele estiver no fim, vai o acento. Se o porquê da pergunta estiver no meio da frase, vai sem acento. Uau! Tantas e tantas regras. Bastante coisa. Agora, além disso, você também é professora de francês. Sim, eu estou começando, faz um mês que eu comecei a ministrar aulas de francês. Ainda estou descobrindo esse mundo. Maravilha, olha, eu tenho certeza que deve ser uma profissão muito gostosa, passar o conhecimento à frente, em projetos maravilhosos. Eu confesso que não sabia que Araraquara tinha esse projeto de inclusão, né, da língua portuguesa para pessoas em situação de refúgio. Aliás, como essas pessoas encontram essas aulas? Como é que funciona? A princípio, o projeto ele era bem menor, né? Então a gente recebia esses alunos pela prefeitura. A prefeitura encaminhava essas pessoas que precisavam e a gente oferecia as aulas. Agora, né, com a pandemia, a gente teve que mudar a forma de ministrar as aulas, a gente passou para o online. Então a gente agora tem um canal no YouTube, a gente também tem um perfil no Instagram, e acabou tomando proporções enormes, tanto é que a gente tem aluno do Brasil inteiro, a gente dá aula por minicurso, né, atualmente, através de minicursos, e pelo canal do YouTube. Então a gente vê os números de visualizações crescendo, as pessoas que estão participando das aulas de vários lugares do Brasil. Então, atualmente está online, né? A gente tem as duas plataformas. Ótimo, não tem fronteira. Não tem mesmo. Conversei com Bianca Mori sobre os estigmas da língua portuguesa, ela que é professora de português, francês. Foi um prazer, mais uma vez, muito obrigada. E agora, antes da gente ir para o break, eu quero mandar meu beijo para uma grande profissional que fez a minha maquiagem, o meu cabelo, aqui pertinho do estúdio, o espaço Miriam Cotrim. Pensa numa moça jovem, super arrojada, talentosíssima. Pegou meu cabelo, fez o penteado em menos de 10 minutos e ela tá arrebentando nos penteados. É a mais procurada pelas noivas, faz cursos, ministra cursos, né? Então procure aí no telefone, no Instagram que tá na tela, Estúdio Miriam Cotrim. Meu beijo, arrasou na maquiagem, no cabelo. Um breve intervalo e a gente já volta daqui a pouco.